Por morte de Dom José, ascendeu ao trono sua filha Dona Maria I, a Piedosa, a cuja autoridade ficariam afetas as grandes responsabilidades do trono naquela época em que um sopro de vida nova modificava todas as disposições políticas e sociais do velho mundo. No seu reinado, Portugal sente-se esvair-se-lhes as forças poderosas e se encaminha com rapidez para a decadência e para a ruína. Não fossem as notáveis influências de um Martinho de Melo ou de um Duque de Lafões, talvez fosse ainda mais desastroso o reinado de Dona Maria, escravizada ao fanatismo do tempo e às opiniões dos seus confessores. Por esse tempo, o Brasil sofria o máximo de vexames no que se referia ao problema da sua liberdade. A capitania de Minas Gerais, que se criara e desenvolvera sob a carinhosa atenção dos paulistas, era então o maior centro de riquezas da colônia, com as suas minas inesgotáveis de ouro e diamantes. A sede de tesouros edificara Vila Rica nos cumes enevoados e frios das montanhas, reunindo-se ali uma pleiade de poetas e escritores que sentiriam de mais perto as humilhações infligidas pela metrópole portuguesa à pátria que nascia. A verdade é que Minas se sentia mais que em toda parte o despotismo e a tirania. O clero, a magistratura e o fisco, juntos aos ambiciosos que aí se estabeleceram, apossavam-se de todas as possibilidades econômicas presas de criminosa ânsia de fortuna. Os padres queriam todo o ouro das minas para a edificação das suas igrejas suntuosas. Os membros da magistratura consideravam a necessidade de enriquecer-se antes de regressarem a Portugal com opulentas aquisições. Os agentes do fisco executavam as determinações da corte de Lisboa, árvore farta e maravilhosa, onde todos os parasitas da nobreza iam sugar a seiva de pensões extraordinárias e fabulosas. Eram então numerosos na Europa os estudantes brasileiros, os quais de lá voltavam ao país saturado dos princípios filosóficos de Rousseau e dos enciclopedistas. A independência da América do Norte e a Constituição Democrática de Filadélfia animam aqueles espíritos insulados nas montanhas distantes. Por toda a capitania mais rica da colônia, desdobram-se quadros dolorosos da miséria do povo, esmagado pelos impostos de toda a natureza. As coletividades de trabalhadores, conduzidas à ruína pelo malogro das minerações, não conseguiriam suportar por mais tempo semelhantes vexames. Em Minas, porém, uma elite de brasileiros considera a gravidade da situação. Intelectuais distintos se sentem compenetrados na maioridade da pátria, que, ao seu ver, poderia tomar as rédeas dos seus próprios destinos. Inicia-se então os esboços da conspiração. Depois de algumas conversações em Vila Rica, das quais, entre muitos outros, participaram Inácio de Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga, conversações em que foram adotadas as primeiras providências. Dessa forma, a infiltração das ideias libertárias começou a fazer-se através de todos os elementos da capitania no que ela possuía de mais representativo. José Joaquim de Maia é enviado à Europa para sondar o pensamento de Jefferson, embaixador da América do Norte em Paris, e angariar a simpatia dos brasileiros espalhados no velho mundo para o movimento libertador. Outros estudantes apaixonados pela emancipação da colônia
os conspiradores mandam a São Paulo e a Pernambuco, que formam os dois centros mais importantes do país, com o objetivo de conquistar a adesão de ambos ao movimento. Todavia, nem Joaquim de Maia conseguiu o auxílio de Jefferson, que apenas chegou a se interessar moralmente pelo projeto, nem os seus companheiros obtiveram o compromisso formal das capitanias mencionadas para se articular o movimento revolucionário. Pernambuco estava refazendo as suas economias depois das lutas penosas de Recife e Olinda, e São Paulo se encontrava desiludido depois da Guerra dos Emboabas, na qual muitas vezes fora vítima da felonia e da traição. A Conjuração de Minas, contudo, prossegue na propaganda sem esmorecimentos. Embriagados pela concepção da liberdade política, mas dentro dos seus triunfos literários, afastados das realidades práticas da vida comum, os intelectuais mineiros não descansaram. Idealizaram a República, organizaram seus símbolos, multiplicaram prosélitos das suas ideias de liberdade. Porém, no momento psicológico da ação, os delatores, a cuja frente se encontrava a personalidade de Silvério dos Reis, português de Leiria, levaram todo o plano ao Visconde de Barbacena, então governador de Minas Gerais. O governador age com prudência a fim de sufocar a rebelião nas suas origens, e expedindo informes para que o vice-rei Luís de Vasconcelos efetuasse a prisão do Tiradentes no Rio de Janeiro, prende todos os elementos da conspiração em Vila Rica, depois de avisar secretamente aos seus amigos do peito, simpatizantes da conjuração, quanto à adoção de tais providências, para que não fossem igualmente implicados. Aberta a devassa e terminado o vagaroso processo, são condenados à morte todos os chefes já presos. Os historiadores falam do grande pavor daqueles 11 homens que se ajuntavam andrajosos e desesperados na sala do oratório para ouvirem a sentença da sua condenação. Após 3 longos anos de separação em que haviam ficado incomunicáveis nos diversos presídios da época. A leitura da peça condenatória pelo desembargador Francisco Alves da Rocha levou quase 2 horas. Depois de conhecerem os seus termos, os infelizes conjurados passaram as mais dolorosas e recíprocas recriminações. Os mais tristes quadros de fraqueza moral se patenteavam naqueles corações desiludidos e desamparados. Mas no dia seguinte a dura sentença era modificada. Dona Maria I havia comutado anteriormente as penas de morte em perpétuo degredo nas desoladas regiões africanas, com exceção do Tiradentes, que teria de morrer na forca, conservando seu cadáver insepulto e esquartejado, como exemplo para quantos urdissem novas traições à coroa portuguesa. O mártir da Inconfidência, depois de haver apreciado angustiadamente a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada, já que seus irmãos de ideal continuariam na posse do sagrado tesouro da vida. As falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca a 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão no instante em que o seu corpo balança pendente das traves do cadafalso no campo de Lampadosa.
Mas nesse momento Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. E com sua palavra balsamizante, exclama ele a Tiradentes que resgatava naquele dia os delitos cruéis que cometera quando se ocupava do nefando mister de inquisidor nos tempos passados. Esclareceu que ele se redimia do pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passaria a ser um símbolo para a posteridade com o seu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. E qual novo gênio surgia agora para espargir bênçãos sobre a terra do Cruzeiro em todos os séculos do seu futuro. Ismael aconselhou-lhe a dar graças ao Senhor pelo desfecho dos seus sonhos de liberdade, porque cada um seria justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproximava da sua maioridade como uma nação ao influxo do amor divino, seria o próprio Portugal quem viria trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa de sangue fraterno para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços a passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Daí alguns dias a piedosa rainha portuguesa enlouquecia, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam, e consoante as profecias de Ismael, daí alguns anos era o próprio Portugal que vinha trazer com Dom João VI a independência do Brasil, sem o êxito incerto das revoluções fraticidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas dilaceradas pelas provações e pelas dores entre as pesadas sombras da vida terrestre. Em 1792, Dom João assumia a direção de todos os negócios do trono português em virtude da perturbação mental de sua mãe, Dona Maria I. Época de profundas transições em todos os setores políticos do Ocidente, a regência se caracterizou por inúmeros desastres no capítulo da administração. Em 1789, estalara-se a Revolução Francesa, modificando a estrutura de todos os governos da Europa. Depois da sua reunião em Versalhes, no dia 5 de maio de 1789, os Estados Gerais se transformaram em Assembleia Constituinte e a 14 de julho do mesmo ano, o povo oprimido e dilacerado pelas flagelações e pelos impostos derrubava a Bastilha, esfacelando o símbolo do despotismo da realeza. Luís XVI é guilhotinado a 21 de janeiro de 1793. Instala-se a República Francesa sob um pedestal de sangue que corre abundantemente nas praças de Paris. A guilhotina decepa todas as cabeças da nobreza.
após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, as coletividades da França se haviam entregado àqueles anos de embriaguez no morticínio. Esses movimentos invadem todos os departamentos das atividades políticas da Europa. Todos os tronos se unem então para o extermínio da República nascente. Mas os revolucionários não esmorecem na sua encarniçada resistência. Todas as pessoas suspeitas são decapitadas. O período do terror é a grande ameaça ao mundo inteiro. Esse período, porém, se encerra com a morte de Maximiliano Robespierre no Cadafalso, para o qual os seus excessos de autoridade haviam mandado inúmeras vítimas. Instala-se em 1795 o diretório que Napoleão Bonaparte faz derrubar em 1799, arvorando-se em primeiro cônsul. As casas imperiais europeias observam semelhantes acontecimentos, aguardando um ensejo próprio à restauração do trono que a família dos Bourbons havia perdido. A França, após os desperdícios de força na luta fratricida, caíra nas mãos do ditador inteligente e implacável que a conduziria ao caminho de todas as aventuras. De simples oficial de artilharia, Bonaparte chegara mediante golpes de Estado ao cargo supremo do país, fazendo-se proclamar imperador em 1804. Sob a sua direção audaciosa, todas as conquistas militares se empreendem. A Europa inteira presta-se para a campanha ao tinido sinistro das armas. Pela estratégia dos generais franceses, caem todas as praças de guerra e o imperador vai catalogando o número ascendente das suas vitórias. A esse tempo, todos os gênios espirituais do Ocidente se reúnem nas esferas próximas do planeta, implorando a proteção divina para os seus irmãos da humanidade. Emissários de Jesus descem com a sua palavra magnânima a instruir os trabalhadores do bem, levantando-lhes as energias para os bons combates. Ordena o Senhor que seja espalhado sua luz e seu amor infinitos sobre todos os corações que sofrem na terra. As forças das sombras intensificam a miséria e o sofrimento em todos os recantos do planeta. As ondas revolucionárias enchem de sangue todas as estradas do globo terrestre, e as trombetas da guerra se fazem ouvir, entoando as notas horríveis da destruição e da morte. Era preciso, dessa forma, levantar o espírito geral das coletividades oprimidas, renovando a concepção da liberdade na face do mundo. Naquele instante, um dos operários da luz naquela augusta assembleia interpela o mensageiro se estariam enquadrados na lei divina os trágicos acontecimentos que se desenrolavam na terra. Os tribunais que se instalavam para julgamentos sumários, onde terminavam sempre por sentenças de morte. Questionava, pois as preces das viúvas e dos órfãos elevavam-se até eles nos mais dolorosos apelos. E enquanto procuravam amparar aqueles irmãos com seus braços fraternos, o banquete da guerra, presidido pelos ditadores, prosseguia sempre como se obedecesse a uma fatalidade terrível dos destinos do mundo. O mensageiro ouve-o comovidamente e explica que o plano divino é o da evolução, e dentro dele todas as formas de progresso das criaturas se verificariam sem o concurso daqueles movimentos lamentáveis que atestavam a pobreza moral da consciência do mundo. Esclareceu que a revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Traduzem sim o atrito tenebroso das correntes do mal
que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelado das dores expiatórias. Os pensadores terrestres poderiam objetar que das ações revolucionárias nascessem novas modalidades evolutivas no planeta e que múltiplos benefícios se originariam das suas atividades destruidoras. Eles, porém, os mensageiros, não compreendiam outras transformações que não fossem as que se verificassem no íntimo dos homens, no augusto silêncio do seu mundo interior, conduzindo-os aos mais altos planos do conhecimento superior. Se após os movimentos revolucionários surgissem no orbe novos aspectos de progresso geral, era que o bem era o único determinismo divino dentro do universo. Determinismo que absorve todas as ações humanas para assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Os espíritos das trevas se reuniam para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra. Aliando-se às tendências e às fraquezas das criaturas humanas, levam a mentalidade geral a todos os desvarios. Eles julgam estabelecer o império das sombras no plano moral do globo terrestre, mas a verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus e as correntes da luz e do bem absorvem todas as atividades, anulando os resultados porventura decorrentes da expansão limitada das trevas. Depois de uma breve pausa, o bondoso mensageiro esclareceu que era aquela a razão por que mesmo depois daquelas ações destruidoras floresceriam outros núcleos valiosos de civilização. E até que a fraternidade deixasse de ser uma figura mitológica no coração das criaturas, e até que estivessem extintas as vaidades patrióticas para que prevaleçam um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo, os seres das sombras teriam o poder de arrastar o homem da terra às lutas fraticidas. Mas ai daqueles que fomentarem semelhantes delitos. Para suas almas a noite dos séculos é mais sombria e mais dolorosa. Infelizes de quantos tentarem fechar a porta ao progresso dos seus irmãos, porque acima da justiça subornável dos homens há um tribunal onde impera a equidade inviolável. A Têmis divina conhece todos os traidores da humanidade que passam pelo mundo glorificados pela história. A condenação lhes marca a fronte, e aos seus ouvidos ecoam incessantemente as palavras dolorosas. Caim, Caim, que fizeste dos teus irmãos, maldito? Somente as lágrimas no círculo doloroso das reencarnações tenebrosas lhes abrem uma vereda para a reabilitação nas estradas eternas do tempo. Dissolvida a Assembleia do Infinito, os amigos dos infortunados espalharam-se pelas sendas terrestres a reerguerem seus irmãos nas lutas redentoras. Napoleão prosseguia deixando em toda parte um rastro de lágrimas e de sangue. Suas incursões em todos os países lhe granjeavam o espólio miserável das posições e das coroas que o ditador ia distribuindo pelos seus familiares e amigos. O século XIX começava a viver embalado pelo fragor das armas em todas as direções. Portugal alia-se à Inglaterra, resistindo às ordens supremas do conquistador. Bonaparte assina um tratado com a Espanha, que já se havia dobrado às suas determinações, e ordena a invasão imediata de Portugal. A Inglaterra, com a sua prudência, sugere à Casa de Bragança a retirada para o Brasil. Dom João VI hesita antes de adotar semelhante resolução.
O grande príncipe, tão generoso e tão infeliz, é encontrado nas vésperas da partida a chorar convulsivamente em um dos aposentos privados do palácio. Mas aquela decisão era necessária e inadiável. A frota real velejou do Tejo a 29 de novembro de 1807, a caminho da colônia. E mal havia desaparecido nas águas pesadas do Atlântico, já os soldados de Junot se apoderavam de Lisboa e de suas fortalezas, com ordem de riscar Portugal da Carta Geográfica Europeia. Contudo, os gênios espirituais velavam pelos vencidos e pelos humilhados. Dom João VI chega ao Brasil em janeiro de 1808, depois de uma viagem cheia de acidentes e contrariedades. O bondoso príncipe encontraria na terra do Evangelho a hospitalidade que os reis de Castela não encontraram nas suas colônias da América do Sul, quando acossados pelas mãos de ferro do ditador. A Casa de Bragança ia dilatar até aqui os limites do seu reino, reconhecida e feliz por encontrar no Brasil a compreensão e a bondade, o acolhimento e o amor.